que é a regra de L'Hopital? Essa é uma regra antiga, muito antiga. Foi criada pelo Marquês de L'Hopital, que é um matemático francês. Ele viveu entre 1661 e 1704. Ele teve 43 anos, né? E o Marquês de L'Hopital criou essa regra e conseguiu demonstrar ela. Galera, a demonstração dessa forma é linda. Não vou demonstrar nessa live, mas se vocês quiserem que eu demonstre a regra de L'Hopital, põe aqui nos comentários. Será que demonstração é importante para você passar em cálculo de primeira? Depende. Você tem que descobrir se o seu professor tem o costume de cobrar isso ou não. Porque se você está vendo essa live aqui é porque você quer passar em cálculo de primeira. Não é porque você quer dominar o cálculo ou então dar aula de matemática, né? Se o seu professor não cobra demonstração, não perde seu tempo com isso. Bora focar no que tem mais chance de cair nessa prova. O que é a regra de L'Hopital? Basicamente é quando você tem um limite e nesse limite você tem uma divisão indeterminada, que é infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Você só pode usar L'Hopital se for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Isso aqui é o básico. Isso é fundamental. Muito aluno comete um erro de usar L'Hopital quando não é uma divisão indeterminada. Aí não passa em cálculo de primeira por causa disso. Tem várias regras no cálculo. Você tem que saber quando você pode usar e quando não usar. O primeiro passo, então, é você substituir a tendência do limite. Você tem que descobrir se vai ser uma divisão indeterminada ou não. Esse exercício aqui, olha só. Esse primeiro exemplo. Substitui o x por 2. Fica 2 menos 2. 2 ao quadrado menos 4. 2 menos 2 dá 0. 4 menos 4 dá 0. É uma divisão indeterminada. Aí sim você usa L'Hopital. Entendeu? Todos esses exemplos aqui vai dar 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas na prova vai estar tudo misturado, né? Vários padrões de limite misturados. Então o primeiro passo é verificar. E o que é a regra de L'Hopital? O que o Marquês de L'Hopital descobriu e facilitou a vida aí de todo mundo, né? Você pode derivar a função de cima e derivar a função de baixo e depois resolver um novo limite. Então, você pega a função do numerador, deriva. Pega a função do denominador, deriva. Agora você vai calcular um novo limite, o limite das derivadas. E o resultado desse limite aqui pode ser um número, pode ser infinito, pode ser menos infinito. O resultado desse limite vai ser o resultado do limite original. A ideia, então, é você derivar as funções para você chegar numa função mais fácil de calcular o limite. Entendeu? Isso aqui é bom demais. Mas tem que saber as regras de derivação. Então, regra do produto, cadeia, quociente. Tem que saber derivar, senão a regra de L'Hopital fica impossível. Agora, para você passar em cálculo de primeira, você tem que ficar esperto. Por quê? E se esse limite aqui, se você derivou de cima e derivou de baixo e deu de novo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito? Você pode usar L'Hopital mais uma vez. Você vai derivar a derivada. É o que a gente chama de derivada segunda. Então, em muitos exercícios, você aplica a regra de L'Hopital várias vezes. Deu 0 sobre 0? Usa L'Hopital. Usa L'Hopital. Então, você pode fazer quantas vezes você achar necessário. Até você chegar no limite que vai ter um resultado mais simples. Então, vamos supor que você derivou pela segunda vez e continuou dando 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Você vai lá e faz a derivada terceira. Não tem problema, não. Você pode fazer isso aqui várias vezes. Mas presta atenção, você tem que verificar se o exercício está ficando mais simples. Um padrão muito comum é tipo assim, ó, você tem x ao cubo. Aí você deriva da 3x2. Deriva da 6x. Deriva da 6. Deriva da 0. Então, quando dá 0, você ficou mais fácil, porque você eliminou o termo x. Você pode usar várias vezes a regra de L'Hopital. Mas toma cuidado para ver se o limite está ficando mais fácil. Porque eu já vi muita gente que não passou em cálculo de primeira porque entrou no looping infinito. Tem questões, por exemplo, x a menos 3. Se você derivar o x a menos 3, nunca vai cortar o x a menos 3. Vai dar
menos 3x a menos 4, depois 12x a menos 5, depois menos 60x a menos 6. Percebeu que isso nunca vai dar zero? Você pode usar L'Hopital aqui sua vida inteira. O grau só vai ficando maior. Então, cuidado, tá? Em muitas questões de L'Hopital, você pode entrar no loop infinito, ou seja, o L'Hopital não resolve qualquer limite. Às vezes pode dar problema. O que não é a regra de L'Hopital? Presta atenção, que isso aqui é um erro comum. A regra de L'Hopital é diferente da regra do quociente. A regra do quociente, você tem que derivar o de cima vezes o de baixo, menos derivar o de baixo vezes o de cima, e depois dividir pelo de baixo ao quadrado. Isso é a regra do quociente. É assim que você deriva uma fração. A regra de L'Hopital não é a derivada de uma fração. Isso que eu quero deixar bem claro nesse exercício. A regra de L'Hopital, você vai derivar o de cima, depois deriva o de baixo. São dois exercícios independentes. Você não vai derivar a fração toda. Esse é um erro comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira. Se você tiver a função seno de x sobre x ao cubo, como que você calcula a derivada dessa função? Aí você tem que derivar a função toda. Você vai derivar a fração. Então, derivo de cima, cosseno, vezes o de baixo, que é x ao cubo. Menos derivo de baixo, 3x2, vezes o de cima, que é seno. Divide todo mundo por seno de x. Eu só estou tentando mostrar a diferença, né, da regra de L'Hopital para a regra do quociente. Se você tiver um limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x ao cubo. Se você substituir, vai dar 0 sobre 0. Né? Seno de 0 sobre 0 ao cubo. Aí, muita gente aplica a regra de L'Hopital. Deixa eu escrever aqui. Ó. Vai dar 0 sobre 0. Então, podemos aplicar a regra de L'Hopital. Certo? Porque é uma divisão indeterminada. Aí, o que acontece? Se você fizer isso aqui, você não vai passar em cálculo de primeira. Não é derivar a fração toda. Se você derivar a fração toda, você chega nesse limite aqui, ó. Né? Você derivou o seno de x sobre x ao cubo. Regra de L'Hopital não é isso. É muito mais simples do que parece. Para você aplicar a regra de L'Hopital, é só você derivar o de cima e depois derivar o de baixo. Qual é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x2. Pronto. Isso é a regra de L'Hopital. É mais simples do que a regra do quociente. Tá bom? Então, nesse limite aqui, se você substituir agora, vai ficar cosseno de 0 dividido por 0. Não, aqui nesse caso, fica cosseno de 0 que dá 1 dividido por 0. Ou seja, isso aqui você não pode usar L'Hopital de novo. Esse resultado ele vai tender a mais infinito. Aí tem que dar uma revisada nas regras de limite, né? Enfim, nessa parte aqui eu só quero mostrar para vocês, quero deixar bem claro. A regra de L'Hopital você deriva de cima e deriva de baixo. A regra do quociente você deriva a fração toda. Não confunda esses dois itens, porque se você fizer isso, já era. Não vai passar em cálculo de primeira. Isso aqui é um erro feio. O professor não considera nada se você fizer isso.